módulo 26 e 27, página 118. Vamos lá. Tá pedindo aqui, no 1, a subtração é a operação inversa da adição. De acordo com essa ideia, podemos escrever uma subtração como uma adição do inverso do subtraindo. Veja um exemplo. Menos 5 menos 7. Vai ficar menos 5. Aí eu vou inverter. Existe uma tabelinha que fala que se eu tenho o menos aqui, ó, se eu tenho esse menos, eu tô com sinal negativo de algum valor associado aqui, algum valor dentro do parênteses, então eu vou inverter esses sinais. Existe uma tabela que fala menos com menos, não na multiplicação. Quando você encontrar aqui, ó, no lado mesmo, menos com menos vai dar mais. Então, menos com menos é igual a mais. E se eu tiver menos com mais? Prevalece o menos. Mais com menos, mantém o menos. E mais com mais, mantém o mais. Ou seja, quando os meus sinais são iguais, né, eu vou obter mais. E os sinais opostos, eu vou obter menos. Isso aqui, quando eu estiver comparando aqui, ó. Aqui eu tenho os meus parênteses e eu estou diminuindo algo. Então, se esse algo for negativo, então eu vou subentender que eu estou... lá na página 99 tem um exemplo que ele fala que a gente vai entender que está, quando é menos com menos, a gente vai entender que está somando o número oposto. Então, você vai ver essa teoria bem lá na página 99, entre outros, né? Você já leu esses módulos. Então, o que fica mais fácil de assimilar? Quando eu tenho uma subtração, ó, eu quero saber quantas unidades, qual que é a diferença de unidade entre o menos 5 e o menos 7. Então, se eu tenho uma reta numérica, eu vou utilizar aqui vou utilizar essa reta numérica aqui. Se eu pego menos 1, se eu pego menos 1, menos 4. Isso está querendo dizer, está querendo saber a diferença entre o menos 1 e o menos 4. Ele quer a diferença entre este número e este. E eu sei que se eu vier do menos 1 e for até o menos 4, eu sei que eu tenho 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades de diferença. Então, como que eu vou fazer então, professora, sem ter que fazer essa reta? Bom, repito o primeiro, né, que não tem nenhum número aqui, né, então eu vou repetir ele, menos 1. Aí aqui, ó, menos com menos, sinais iguais, eu vou mudar para mais. Ou seja, lá na página 99, eu vou adicionar o oposto, mais 4. Agora ficou fácil, né? Voltamos para a adição. A subtração, ela é uma soma disfarçada. Em álgebra a gente estuda isso, que ela é uma soma disfarçada. Então, que quando eu tenho os dois sinais negativos iguais, aí quando eles estão próximos, então o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que menos com menos dá mais, ou seja, sinais iguais próximos, né, vai dar mais. Então, aqui eu tenho menos 1, pus do lado de fora do parênteses, menos 1 mais 4, que dá quanto?
Eu devo R$1 e pago com R$4, me sobra 3, né? O sinal do maior módulo é o mais. Então, aqui, ó, eu mostrei na reta, que era 3 também, que a diferença entre esses dois números, o intervalo é de 3 também, e mostrei aqui, né, sem a reta, como que eu vou pensar. Então, quando eu estou numa subtração e eu estou subtraindo um número negativo, o que eu vou fazer? Lá na página 99 fala que é a mesma coisa que eu vou somar o seu oposto, para o meu resultado ser fiel à realidade, quando eu comparar lá na reta numérica também. Bom, então, pensando assim, quando eu tenho aqui menos 4 menos mais 5, então eu quero saber a diferença do menos 4. Aqui eu tenho menos. Menos com mais vai dar como? Vai dar menos, tá vendo? Aí eu posso alterar. Ó, eu vou fazer o jogo de sinal, o menos. Quando eu tenho um menos antes do meu parênteses, como é que eu vou pensar? Como é que eu vou pensar quando eu tenho um menos antes do meu parênteses? Eu vou inverter quem está dentro do meu parênteses. Então, menos 4 mais menos 5. Aliás, menos 4 menos mais 5. Então, eu vou repetir o menos 4. O menos mais 5 vai ficar como? Vai ficar uma soma. E esses dois aqui, ó, menos com mais, menos. Ficar a soma do menos 5. E quando... Aí agora eu volto lá na adição correspondente, ó. Que eu tô fazendo aqui. Devo 4. E aí depois devo 5. E se você sair da reta numérica, menos 4, ó. Sai da menos 4 e anda pra esquerda 5 unidades, você vai... 4. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai andar 5 unidades, você vai parar em menos 9. Então, menos 4 mais menos 5, você tem uma dívida e acrescenta a dívida. Então, vai ser igual a, o resultado, menos 9. Então, agora aqui, na subtração, mais 6 menos 8. Então, eu vou, menos com menos, vai dar mais. Então, vai ser mais 6 mais 8, ó. Mais 6, mais 8. Números iguais. Sinais iguais. Então, eu vou somar os módulos e repetir o sinal. 6 mais 8, 14 e o sinal positivo. Então, mais 14. Bom, vamos continuar. Olha aqui, menos 2, menos 7. Quando eu tenho menos, o que eu vou fazer com a outra operação? Eu vou inverter. Ou seja, tá vendo que toda vez que eu encontrei um menos na operação, olha aqui, toda vez que eu encontrei um menos na operação, o que eu fiz com quem estava dentro do meu parênteses? Inverti. Ou seja, estava menos, foi para mais. Estava mais, foi para menos. Essa é uma outra maneira de pensar também, viu? Então, quando eu tenho mais, o que mantém? Permanece o meu sinal. Quando eu tenho mais, permanece o meu sinal. E quando eu tenho menos, eu vou trocar o sinal que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho aqui menos 2, menos 7, então eu vou trocar quem está dentro do meu parênteses. Menos 2, aí vou passar para uma adição, né? Menos 2, mais... Vou inverter. Quem que é o contrário de menos 7? Mais 7.
leiam e releiam a teoria da página 98 e 99, viu? Lá fala sobre as temperaturas, bem no início, e vai explicar quando eu estou querendo a diferença entre duas temperaturas negativas, ele quer saber qual que é quantas unidades que houveram mudança. Então, menos 2 menos 7, qual que é a adição disfarçada que está aqui? Menos 2 mais o mais 7. Aqui, ó. Menos 2 mais 7. Agora sim, eu tenho menos 2 e paguei 7, ainda eu vou ter um saldo positivo de 5, mais 5. Temos uma questão lá na página 99 também, que fala sobre isso, ó. Durante o período de um dia, uma estação meteorológica registra uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. A diferença entre elas é conhecida como amplitude térmica, bem na página 98. Para esse cálculo, subtraímos a temperatura mínima da temperatura máxima. Como exemplo, suponha o seguinte registro de temperaturas em um local frio. A temperatura máxima que registrou foi mais 2 e a mínima, menos 3. Ele quer saber a amplitude, né? Toda, quantas unidades de temperatura que se alterou. Então, se eu quero saber essa amplitude, eu vou pegar a minha amplitude térmica. Eu peguei mais 12 e vou retirar a temperatura mínima, menos 3. Então, olha aqui, o menos e o menos 3. O que eu vou fazer com esse menos 3? Vou inverter esse menos 3. Então, como eu expliquei ali, ó, eu vou manter mais 2. Vou colocar menos com menos, dá mais. Ou seja, se eu tenho um menos antes do meu parênteses, eu vou trocar o sinal que está lá dentro. Vai ser mais 3. Mais 2 mais 3 é igual a 5, certo? Aí vamos colocar aqui a reta numérica para a gente entender isso, né, de uma forma representativa, na representação da reta numérica. Então, vamos observar. Eu estou lá na temperatura 2, temperatura máxima, e vou verificar lá a temperatura mínima, menos 3. Então, eu quero saber a diferença, esse menos vai representar isso, eu quero saber a diferença entre a máxima e a mínima. Então, 2 menos 3. Aí, se a gente for contar as posições, ó, tô em 2. Até chegar a menos 3, quantas unidades eu vou mover? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu resultado é 5. Então, sendo 5 a diferença, podemos supor que mais 2 menos 3 é igual a mais 2 mais 3, que é igual a 5. Então, quando você tiver essa um menos e dentro de um parênteses outro menos, você vai inverter o sinal que está dentro do seu parênteses, tá bom? Observe que subtrair menos 3 corresponde a adicionar mais 3, ou seja, o menos 3 significa mais 3. Eu vou inverter. Quando eu encontrar um menos antes do meu parênteses, eu vou inverter o resultado que eu tiver aqui dentro do parênteses. Então, é menos 3, então vai ficar mais 3. E se fosse mais 3? Ia ficar menos 3, tá? Então, voltando lá, vamos dar continuidade. Mais 3 menos mais 9. Eu quero saber a diferença entre o 3 e o 9. Se eu pôr a reta o 3 e pôr o 9, eu sei que a diferença é 6, não é? Então, se eu tenho
como que vai ficar aqui? Eu tenho menos, então eu preciso inverter esse sinal que tá aqui, ó, junto com o mais, que é o... Qual que é o contrário de mais? Menos. Então, vai ficar mais 3 mais menos 9, que eu inverti o sinal. Mais 3 mais menos 9. Agora sim, a diferença entre mais 3 mais menos 9, qual que é o maior módulo? O 9, né? Então, quem está acompanhando o 9? O menos. O menos aqui. E qual é a diferença entre 9 e 3? 6. Então, vamos à próxima. Menos 8, menos... Eu quero a diferença entre menos 8 e mais 10. Então, aqui eu tenho menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter esse mais 10. Então, vai ficar menos 8 mais menos 10. Não inverti? Aqui eu também não inverti? Eu inverti todos. Então, menos 8 mais menos 10. Então, eu tô agora somando dois números negativos, duas dívidas, menos 8 menos 10, menos 18. 2. O gráfico mostra um relatório sobre o registro das temperaturas mínima e máxima em um local de frio intenso. Então, aqui eu tenho um relatório. No dia 12 de abril, a temperatura mínima é de menos 5 e a máxima menos 2. No dia 13, também tem os resultados. No dia 14, temos a mínima e a máxima. No dia 15, temos a mínima e a máxima. E no dia 16, mínima de 7 e a máxima de menos 5, né? Agora, o que ele pede lá no exercício? Vejamos. Tomando como base os valores do gráfico, complete o quadro seguinte, calculando também a amplitude térmica em cada dia. Qual foi a variação entre uma temperatura, entre a temperatura máxima e a mínima. Então, lá no dia 12, ele pegou já, né? Menos 2, se você olhar na página anterior, no dia 12, a temperatura mínima de menos 5 e a máxima de menos 2. No dia 13, temperatura máxima de menos 1 e a temperatura de menos 6. No dia 14, eu vejo lá, só olhar no gráfico anterior, no dia 14 a temperatura máxima é menos 4 e a mínima menos 7. No dia 15 a máxima é de menos 3 e a mínima menos 8. No dia 16, a mínima, aliás, a máxima é de menos 5 e a mínima de menos 7. Aí agora ele quer saber a amplitude térmica, que é a próxima coluna. Então, a minha amplitude térmica, eu vou saber a diferença. Então, vamos lá. A diferença entre menos... Aqui eu registrei aqui na primeira coluna, tá? O dia, na segunda coluna a temperatura máxima, terceira coluna a temperatura mínima e na quarta coluna ele pede pra gente fazer a amplitude térmica. Essa amplitude térmica eu vou pegar a máxima, a diferença entre a máxima e a mínima, tá bom? E vou fazer aquele jogo de sinal, tá? Ó, eu tenho menos 1 menos 6, que vai ficar menos 1, vou repetir. O menos aqui, ó, eu vou trocar quem está dentro do meu parênteses, tá vendo? Todos eu tenho menos, então eu vou trocar tudo para... vai ficar menos 1, vou trocar mais. Aqui tá menos, né? Então eu vou trocar para mais 6. Agora sim, menos 1 mais 6, então... qual que é a diferença entre o menos 1 e o mais 6? Eu tenho menos 1, a diferença não, eu tenho menos 1 e somo 6, positivo. Então, eu tô lá no 1 e se eu andar 6 casinhas, eu vou parar no 5 na minha reta numérica, tá? Agora, no do dia 14. Isso, no dia 14. Aqui foi o dia 13, aqui é o dia 12, aqui é o dia 15... que é o dia 16.
Então, no dia 14, registra a máxima de menos 4, menos 7. Então, aqui é o menos, eu vou inverter quem está dentro do parênteses, vai ficar menos 4, mais, inverte o menos 7, fica, qual é o oposto do menos 7? Mais 7. Então, aqui eu tenho menos 4, mais 7. Então, se eu sair de uma reta numérica lá na posição menos 4 e vou andando 7 posições, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu vou parar lá no 3. Então, eu tenho que menos 4. E aí eu acrescento 7. Eu vou para mais 3. Não precisa nem pôr esse mais não. Só o 3, tá? Agora no dia 15. Menos 3, menos 8. Então vai ficar menos 3 mais, né? Aí aqui eu vou fazer esse jogo aqui. O menos, eu vou inverter quem tá lá, junto com o sinal que tá com 8. Qual que é o oposto do menos 8? Mais 8. Então vai ficar menos 3. Eu saio lá da posição do menos 3 e ando 8 casas. Eu vou para menos 2, menos 3, né? Eu tô no menos 3. Eu vou para menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você pegar a reta numérica, você vai parar em 5. Então, professora, e sem a reta numérica? Sem a reta numérica, eu vou pensar qual que é o sinal do meu maior módulo? Mais. Qual que é a diferença entre 8 e 3? 8 menos 3, 5. Mais 5. Então vamos fazer sem pensar na reta o do dia 16? Eu tenho menos 5. Vou inverter quem está dentro do meu parênteses. Aqui está menos, vai ficar mais 7, que é o oposto de 7. Então, eu saio do menos 5 e ando sem pensar na reta numérica. Então, eu tenho menos 5 e acrescento mais 7. Então, qual que é a diferença entre 5 e 7? 2. E qual que é o sinal do maior módulo? Menos ou mais? Mais. Então, a minha amplitude no dia 16 é 2. 3. Qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismo e um número inteiro positivo de 3 algarismos, sendo todos os 7 algarismos distintos? Nenhum dos algarismos pode repetir. Então, eu quero o menor valor. Então, vai ser o menor número composto de 4 números menos o maior número composto de 3 números. Então, vamos pensar. Quem que eu posso ter o maior número composto de 3 números? 9, 8 e 7. E o menor número composto de 4 números? Aqui não pode ser 0, né? Mas pode ser o 1. 1. Aí, agora aqui sim. 0. 0. Aqui o 2. E aqui o 3. Então, se eu pensar assim, 13 menos 7 vai dar 6. 6. Aqui ficou valendo 1, né? Aí eu pego um emprestado do 0, que não tem, ele vai pegar emprestado do 1. Então, aqui fica 10. Aí ele empresta 1, que fica valendo 11, e esse 9, e esse 0. Então, fica 11 menos 8, 3. 9 menos 9, 0, e aqui 0. Então, sobra 36, letra E. 4. O quadro mostra o número de gols marcados e sofridos por 4 times de um colégio que participam de um campeonato entre várias escolas. 7º ano A, gol marcado 10. E não mostra, né, com os gols sofridos e pergunta o saldo de gols 2. Então, se tem que retirar os gols sofridos, 10 menos quanto dá 2? 10 menos
8, né? Então, sofreu 8 gols. Então, 8. E na outra opção ele sofreu 9 gols e ainda tem um saldo positivo de 3 gols. Então, o que se eu tiro 9 fica 3? O 12, né? 9 mais 3, mesmo se eu somar o 9 mais 3, eu vou ter 12. No 7º ano C, ele marcou 9 gols e o saldo de gols foi menos 9. Então, eu vou somar. Se ele marcou 9 gols, então tiraram os 9 gols e ainda ele está com saldo negativo, tiraram menos 9 do saldo negativo. Então, ele retiraram quanto de 9? Se ele tivesse sofrido só 9 gols, o saldo de gol era 0. Se ele tivesse sofrido 10 gols, o saldo de gol era menos 1. Mas como o saldo é menos 9, então é menos 9 mais esses 9. São esses 9 menos os gols sofridos. Então, para me dar um valor negativo, eu vou ter que somar. Que número que eu somo? 9. Aliás, a conta vai ficar assim: 9 menos o valor, né? Que vai dar menos 9. Então, esse número aqui é maior. Então, que número que, quando eu faço a diferença de outro, vai dar menos 9? Nossa, ficou delicado pensar assim. Então, aqui é menos e menos, não é? Então, isso. Então, Então, eu vou ter que tirar 9 de um número para dar 9. Eu sei que se eu tiro Eu sei que 9 e 9 são 18. Então, se eu tenho 9 e levei 18 gols, 9 menos 18 aqui, ó, 9 menos 18. Qual que é o sinal do maior módulo? O menos 18. Então, eu tenho aqui menos. E qual que é a diferença entre 18 e 9? 9. Então, é essa ideia aqui, ó, 18. Aliás, 9 marcado, 18 sofridos e 9 menos 18 eu tenho menos 9. No 7º ano D, eles marcaram 11 gols, sofreu 21. 11 menos 21, qual que é a diferença? Menos 21, então vai dar, o menos está aqui. Então, eu vou ter, qual que é a diferença entre 11 e 21? 10, né? Então, vou ter negativo. Aqui, eles sofreram mais gols do que marcaram. Então, saldo negativo de 10, menos 10. Complete com os valores que estão faltando. Então, 7º ano A vai ficar 10 menos 8, que é igual a 8. 7º ano B, 3 mais 12, que é igual a 12. 7º ano C, 9 menos 9, que aí aqui eu vou inverter, né? O sinal, o 9. Então, eu vou ter 9 mais 9, que dá 18. E no 7º ano D, 11 menos 21, que o sinal do maior é o 21, então menos. E a diferença entre 11 e 21 dá 10. Então, essa é a 4. E a 5, ele tá pedindo mais. Tá pedindo para calcular mais 3 menos 3. Então, vai ser mais 5 mais... Vou inverter o mais 3 para... O menos 3 para o contrário. Tudo eu vou pôr o contrário, tá? Vou pôr o oposto. Então, aqui tá menos 3, então vai ficar mais 5 mais 3. 5 e 3, 8. Aqui tá 5 menos 3, então vai ficar 5 mais 3. Então, eu tenho uma dívida de 5 e pago 3, fica menos 2. Aqui eu tenho 5 mais 3, eu vou pôr o contrário, menos 3. Então, vai ficar menos 5 mais menos 3. Então, duas dívidas.
uma de menos... Aqui, duas dívidas, uma de menos 5 e menos 3, vai aumentar a dívida para menos 8. Aqui, menos 5, mais 5, e vou inverter aqui para menos 3. Então, vai ficar mais com menos 3. 5 menos 3, a diferença de 5 menos 3, 2. Tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu eliminei os parentes. Então, para eliminar esses parentes, o que eu simplesmente fiz? Toda vez que tem um menos antes do parênteses, eu posso eliminar, mas eu tenho que inverter o sinal. Então, aqui ficou 5, vou inverter o menos 3, mais 3. Aqui tem 5, vou inverter o menos 3, vai ficar menos 5, mais 3. Aqui eu tenho menos 5, vou inverter o mais 3, vai ficar menos 5, menos 3. Aqui eu tenho mais 5, vou inverter o mais 3, vai ficar mais 5, menos 3. E ali os resultados. Na 6, calcule a diferença entre o oposto de menos 5, o oposto de menos 5, calcular a diferença entre o oposto de menos 5, o oposto de menos 5 é mais 5, e o simétrico de mais 9, que é menos 9. Então, aqui eu tenho mais 5, vamos eliminar o parênteses adequadamente? Menos, esse menos fala que eu vou inverter o sinal que está dentro do meu parênteses. Então, aqui é menos, passa para mais. Mais 5, mais 9. Tenho 5 reais, ganhei 9. Fica mais 14. Então, é isso aí. Menos 5, menos 9. Eu vou inverter quem está dentro do meu parênteses.